Tá, pessoal. Então, vocês estão enxergando ali, né? Histórico da evolução dos computadores. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? É a gente discutir da onde que os computadores vieram e para onde que eles estão indo. O que eu quero é passar para vocês uma visão geral do que é o imaginado como computador quando ele foi concebido e como que aconteceu a evolução e que pé que a gente está hoje e para onde que a gente está indo. Beleza? Essa aula ela é bem informativa, é teórica, bem fora do que eu costumo fazer nessa disciplina. Parece um podcast, sei lá. Mas provavelmente vocês nunca escutaram essa história, então vale a pena vocês gastarem 1h30 escutando isso, beleza? Então tá. Então, isso aqui é a linha do tempo da evolução dos computadores. Então, antes de 42, não existiam computadores no mundo. É verdade isso? É uma verdade parcial. Não existiam computadores eletromecânicos, mas existiam computadores sim. Alguém consegue me dar um exemplo de um computador pré-42? O Abaco, perfeito. Mas antes deles a gente teve outros. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Blaise Pascal? Pascal vocês já devem ter ouvido falar. Tem uma linguagem de programação que foi batizada em homenagem a ele, né? Reza a lenda que o pai dele era um cobrador de impostos. E o Pascal queria ajudar o pai dele a trabalhar. Então ele inventou uma máquina de somar e subtrair para o pai dele. Ela era puramente mecânica e ela permitia automatizar essa aritmética, a aritmética de soma e subtração. Beleza? Mas quão mais rápido ela fazia a aritmética ser computada? Não era muito mais rápido, mas era mais rápido. Então tá aí, o Blaise Pascal. Essa aqui, ó, é a reprodução da... Vocês estão vendo a figurinha aqui de uma máquina cheia de engrenagem com as bobinas com os números? É a máquina de adição do Pascal. Isso aqui é uma pintura do Pascal. Agora, talvez a máquina pré-primeira geração, a máquina antes de 42, que foi concebida, foi essa máquina para computação de tabelas do Charles Babbage. Vocês já ouviram falar desse cara? Não conheci não. Então... Oi? Você era a mulher dele? Não, você tá falando da Ada Lovelace, a gente vai falar dela. O Babbage, ele era um cara abastado, ele tinha dinheiro. E ele concebeu essa máquina para fazer, computar tabelas, para fazer aritmética. E o cara empenhou uma porcentagem considerável da fortuna dele na construção dessa máquina. Só que ele nunca conseguiu terminar ela. A razão é porque a mecânica de precisão da época não conseguia construir as engrenagens nas especificações que ele precisava. Agora, a parte interessante é que, estão vendo essa máquina construída aqui? Isso aqui funciona. E foi construído com base nos diagramas que o Babbage fez. Isso aí foi construído póstumamente pelo Museu de Ciências de Londres. E funcionou, cara. Mas usando técnicas de usinagem modernas. Então, o Babbage ele concebeu essa máquina capaz de fazer toda a aritmética, as 4 operações, no século XIX, cara. Em 1800 e uns quebrado. Mas não funcionou por causa que a mecânica não conseguia produzir as engrenagens nas especificações que ele tinha. Uma outra história relacionada a essa máquina de computação de tabelas do Babbage é que ela funcionava através de listas de instruções. Argumenta-se, embora não se exista registro documental sobre isso, que uma das inspirações do
do John von Neumann para criar a arquitetura do EDVAC, que acabou ficando alcunhada como arquitetura von Neumann, foi baseado nessa necessidade de especificar as computações pela máquina para computação de tabelas do Babbage. Quem criava essas listas de instruções, o Babbage fez umas bem bobas, mas ele estava tão certo de que a máquina dele funcionava que ele contratou uma mulher para fazer listas de instruções. E o nome dessa mulher era Ada Lovelace. Eu estou enfatizando de que era uma mulher por dois motivos. Primeiro porque ela data, estão vendo? Naquela data, mulher só servia para ficar em casa e cuidar dos filhos, certo? Principalmente na Inglaterra do século XIX. Mas a Ada, ela era uma exceção. Ela era da aristocracia e ela é conhecida hoje em dia como a primeira programadora do mundo. Que é um fato que as mulheres da computação adoram apontar pra gente. É aquela do COBOL? Não, a Ada, ela viveu mais de um século antes do COBOL ser inventado. Pode. Mas o exército americano, eles criaram uma linguagem de programação para desenvolvimento de sistemas militares. Essa linguagem se chama Ada, em homenagem a essa mulher. E o Objective-C, que foi a linguagem de programação usada na Macintosh pela Apple durante muito tempo, ele é baseado em Ada. Beleza? Agora, o que a máquina do Pascal e a máquina do Babbage elas tinham em comum? O que elas tinham em comum era o seguinte, elas eram puramente mecânicas. A do Pascal só somava e a do Babbage ela era capaz de fazer as 4 operações e ela podia encadear operações aritméticas. Mas ela não tinha o conceito de memória, ela não tinha ideia de entrada e saída de dados. Era muito longe do que a gente entende por um computador hoje em dia. Agora, a história da computação começa a nascer realmente entre 42 e 45. Entre 43 e 44, o Alan Turing, que é esse rapaz aqui. Vocês estão vendo meu mouse ou não? Sim, a gente vê. Quando eu mexo assim, né? Esse cara aqui é o Alan Turing. Em parceria com vários outros cientistas, num esforço de guerra, eles trabalharam num projeto no Bletchley Park. Isso aqui é na Inglaterra. Isso aqui era um esforço de guerra, era ultra secreto. E o objetivo deles era automatizar o processo de decriptação de mensagens codificadas usando uma máquina de codificação chamada Enigma, inventada pelos alemães. A gente podia gastar a aula inteira só falando do que eles fizeram aqui, mas eu não vou fazer isso. Se vocês quiserem saber mais detalhes do problema, esse filme, O Jogo da Imitação, ele tem mais informações para vocês. Beleza? Vale a pena assistir isso aqui. Melhor do que ficar vendo, sei lá, 1 hora de pegadinhas no YouTube. Agora, o Turing, o que acontecia na guerra? A comunicação era feita via ondas de rádio, na Segunda Guerra Mundial, né? O problema de onda de rádio, pessoal, é o seguinte: tu tem uma antena, tu capta o sinal. Então, se você quer enviar uma mensagem para alguém do seu exército, mas essa mensagem tem um teor sensível, que você não quer que seu inimigo saiba o que você está falando, você tem um problema. Rádio é uma boa coisa porque a comunicação é quase instantânea, se comparada com os outros meios de comunicação tradicionais, como mensageiro. Então, qual que era o problema? Rádio era uma boa tecnologia, mas você tinha que ter alguma forma de criptografar a sua mensagem. Então
Então os alemães inventaram uma máquina chamada Enigma, e o que ela fazia? Ela usava um código, uma chave, era uma palavra-chave. E eles usavam essa palavra-chave. Acho que vocês não têm criptografia na faculdade. Vocês vão ter segurança da informação, eu acho. Lá no 7º semestre, não é? Alguém sabe? Eu acho que é no 8º, professor. Esse método de criptografia moderna é baseado numa chave privada e uma chave pública, e numa função que tem só uma direção. Mas existem outros métodos. Tem um método que é muito mais seguro do que esse, mas que tem um problema da distribuição de chaves. Que é o seguinte, você cria uma palavra-chave para você. E você usa ela como semente para codificar a sua informação. Só uma pessoa que sabe a palavra-chave vai conseguir decodificar. Então o problema passa a ser a distribuição dessa chave. O que no exército não é necessariamente um problema. A logística deles permitia que isso fosse feito. Então, e esse serviço de criptografia alemão era muito melhor do que o dos aliados. Então o que acontecia é que os alemães se comunicavam livremente via rádio e os aliados não conseguiam saber o que eles estavam falando. Principalmente a Inglaterra, porque foi a grande líder ali na Segunda Guerra, né? Ela convocou todos os matemáticos que tinham conhecimento com criptografia, e esses caras tentavam quebrar essa senha à mão. Vocês entenderam o problema que você tinha? Eles conseguiam, acabavam conseguindo. Mas quando eles conseguiam decriptar uma mensagem, essa mensagem já tinha perdido o efeito, já tinha perdido a importância dela. E daí eles não podiam aplicar a mesma chave que eles tinham descoberto para as mensagens atuais, porque a chave tinha mudado. Então, o que eles tinham que fazer era acelerar esse processo de decriptografar. O Turing era um matemático e ele idealizou uma forma de automatizar esses cálculos. E ele transformou isso numa descrição de como uma máquina devia funcionar numa arquitetura. E percebe, essa máquina que o Turing tinha criado, ela tinha um propósito muito específico. Testar combinações sistematicamente de chaves para decriptar códigos de criptografados pelo Enigma. Só que ele não tinha a menor ideia de como construir essa máquina. E aí entra esse outro cara aqui, ó, de óculos, estão vendo? Esse é o T. Flowers. Esse cara, ele era um engenheiro eletricista que trabalhava na indústria de eletricidade inglesa. E esse cara foi o organizador, esse cara foi o construtor da máquina propriamente dita. Mas nessa equipe tinha uma galera. O von Neumann estava aqui, dando os pitacos deles. Mas os pais são esses caras. Esse cara aqui, o Turing, bolou a arquitetura e o T. Flowers bolou a organização. Beleza? Mesmo assim, essa máquina aqui, essa foto aqui é uma foto do Colossus, das bobinas de testagem. Elas ficavam girando e isso girava gerando uma combinação. E daí você tentava combinar, imprimia a mensagem e via se ela fazia sentido. Isso aqui conseguia testar centenas, se não milhares de combinações em um segundo. O que era muito mais rápido do que uma equipe de criptologistas trabalhando na mão. Mesmo assim, essa máquina tinha problemas. Se ela desse azar, ela testava sequencialmente, por força bruta, todas as possibilidades. Então, se a chave estivesse muito longe do começo das possíveis chaves, ela não conseguia decriptar em tempo. Até que os aliados eles sacaram uma coisa. Toda a comunicação alemã criptografada com Enigma começava com relatório de tempo. E eles chegaram à conclusão disso
analisando as mensagens que eles já tinham decodificado, mesmo quando elas já tinham perdido o valor estratégico. Daí, o T. Flowers, junto com o Turing, fizeram uma alteração no Colossus para começar testando chaves que iam gerar as informações que tinham lá com comprimento e palavras que tem a ver com meteorologia. E aí essa máquina... Então, na verdade, eles pararam de fazer força bruta, eles começaram a usar um dicionário. E daí essa máquina começava a decriptar mensagens em horas e não em semanas. Beleza? Esse computador ficou operacional em 45 e acredita-se que em grande parte a guerra foi vencida pelos aliados por causa dela. O projeto Colossus se manteve um segredo de Estado inglês até a década de 90. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar computação, não se sabia da existência do Colossus. Então a gente acreditava que o primeiro computador a ser criado foi esse cara aqui, o ENIAC. O ENIAC é Electronic Integrator, era um computador e os principais idealizadores deles foram Paul Eckert e o John Nochley. Percebe que é de 46, ó, pós-guerra. Esses caras trabalharam, esses são os dois, ó, o Paul Eckert e o John Nochley. Esses dois caras também trabalharam no projeto Colossus. E a parte interessante disso é o seguinte, eles eram americanos, mas aí já tinha acontecido Pearl Harbor e os Estados Unidos já tinha entrado na guerra, então eles forneceram criptologistas também. O louco é que quem entregou os diagramas do Enigma, da máquina Enigma, para que o Turing idealizasse a arquitetura do Colossus, foram os caras da Polônia. E a Polônia foi um dos primeiros países a ser tomado pela Alemanha nazista, né? Agora, o que diferenciava essa máquina das máquinas anteriores que a gente viu, da máquina de cálculo de tabelas do Babbage ou da somadora do Pascal? O que acontecia é que essa máquina ela é elétrica e mecânica. Toda a lógica dela ela era elétrica. E as bobinas que tinham a entrada de dados, que era a chave a ser testada, elas eram mecânicas. Então o computador ele passou a ser não mais puramente uma máquina mecânica, ela também tinha componentes elétricos. E o principal componente usado era a válvula. A palavra válvula, ela remete a gente a um monte de coisa, certo? Existe a válvula hidráulica e a válvula elétrica. Alguém sabe como funciona uma válvula elétrica e para que ela serve? Aqui tem uma foto das válvulas elétricas. Elas parecem com o quê? Parece uma lâmpada, né? Uhum. Ela parece uma lâmpada. E ela acende. Quando uma válvula está funcionando, ela emite luz. Mas ela é um componente elétrico que foi criado para amplificar correntes. E um dos efeitos da arquitetura dela é que ela funciona também como uma chave elétrica. Que permite ou não a condução elétrica. Tranquilo? Vocês lembram de transistores? Que funciona que nem uma chave elétrica? Transistor também é um amplificador de corrente. Vocês viram esse SD, não viram? Não? Pelo menos eu não. Eu vi sim, professor. Cara, o João deve ter falado pra vocês. Mas no começo, se eu não me engano. Mas ele falou rapidão. Vocês estão vendo aqui que ela tem 3 perninhas? A perninha de trás está bem escondidinha. É a base, o emissor e o coletor. Ele funciona assim, pode amplificar corrente. E hoje em dia a gente usa válvulas ainda, vocês sabiam? Sabe para que a gente usa válvula elétrica? Qual é a principal utilização delas? Não tem, Sei lá. não tem Qual que é nenhum o tamanho de uma válvula, Daniel? Então, sei lá, ela é pequena, pouco menor que uma lâmpada. Aquelas antigas. aquelas amarelas? É.
Um pouco Sim. menor, mais ou menos metade do tamanho. Elas podiam Certo. ser maiores dependendo de quanto que você queria amplificar de corrente. Então, a válvula hoje em dia ela é usada não como uma chave elétrica, ela é usada como amplificador de corrente. Sabe aonde você usa elas? Nos melhores amplificadores de som para guitarra, para música em geral. Sabe caixa de som? Sim, sim. Aquelas boas, aquelas caras pesadas, elas são valvuladas. Porque o jeito que ela amplifica a corrente ele é bem linear, o que reflete no som da guitarra. É bem tênue. A grande desvantagem dela é que, embora ela servisse como uma chave elétrica, a válvula ela funciona muito bem e tem uma vida útil grande se você não chavear muito ela. Se você não desligar, ligar, desligar, 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 ligar. É que nem uma lâmpada incandescente. Pô, tem lâmpada incandescente que durou mais de 100 anos. Foi em 2001. Vocês eram infantes nessa época. Se comemorou na Universidade de Oxford uma lâmpada que funcionava lá há 100 anos. Mas se você pega uma lâmpada incandescente e fica acendendo, apagando, acendendo, apagando, acendendo, sabe aquelas brincadeiras que criança pequena adora fazer? Ficar apagando e acendendo a luz, e aí queima a luz? É por causa que o filamento de dentro, ele encandece, ele esquenta, e daí pode romper. Então, embora ela funcionasse como uma chave elétrica, ela não era uma boa chave elétrica. Ela tinha uma vida útil curta. O termo bug de computador se deve a essas válvulas elétricas. Ele foi cunhado por um dos operadores do ENIAC. E o que acontecia? A válvula ela acende, né? E luz atrai o quê? Inseto, né? Inseto. Daí os insetos pousavam nas válvulas e dava curto-circuito, acontecia um monte de coisa, elas queimavam. Aí o ENIAC estava funcionando, às vezes ele parava. Aí eles falavam assim, deve ter sido outro inseto. Em inglês, inseto é bug, né? É daí que vem bug de computador. Vocês sabiam disso, né? Ah, claro, professor, eu sabia. Vocês nunca se perguntaram por que a gente falava bug de computador? Não, nunca me interessei não. Louco, né? É por causa disso. Pois é. Então, agora, olha que interessante. O Colossus, ele era uma máquina que só fazia uma tarefa. Tentava palavras de chave para a máquina Enigma. O ENIAC, ele era uma máquina que fazia só uma tarefa. Calculava trajetória balística para bala de canhão. E depois ele foi usado para contabilização de dado do censo americano. Foi atualizado, foi mudado para fazer isso. Essas duas máquinas, elas eram o que a gente chamava de máquinas de propósito específico, computadores de propósito específico. Eles resolviam uma e apenas uma tarefa. Qual era a grande vantagem delas em relação aos computadores? Você sabe da onde que vem a palavra? Sabia que computador já foi uma profissão? Computador era o nome que a gente dava para uma pessoa que fazia aritmética. Tipo aquele pessoal da NASA lá que fazia as contas, sozinho, na mão. Exato. É o cara da contabilidade. Não, assim, imagina que você tem um problema. E esse problema ele requer que você faça muitos cálculos. Só que você não tem computadores. Como que você faz esses cálculos? Como é que o pessoal fazia antes? Você pegava e dava as equações, dava os números e alguém tinha que fazer a conta. Essa pessoa que fazia as contas para os cientistas, para os engenheiros, eram os computadores. O dado interessante, não tem nada a ver com sexismo, mas é a verdade absoluta. A evolução deles hoje são estatísticos. Não, porque o estatístico faz análise. O computador humano, ele só fazia o cálculo. Ele não sabia o que ele estava calculando. Ele pura e simplesmente aplicava as 4 regras da aritmética. Que na realidade é uma regra só, né? Só soma. Entendi. Mas o louco era o seguinte, várias empresas, institutos de pesquisa, eles tinham no corpo de trabalho deles computadores, pessoas, né, contratadas. E eles davam preferência para contratar mulheres.
Alguém sabe por quê? Velocidade de processamento. Às vezes o salário. Velocidade de concentração? A mulher comete Ah. menos erro do que o homem. Tem uma capacidade de concentração maior. Isso foi estatisticamente comprovado. E esse dado vem dessa época dos computadores humanos. Louco, não é? Então, chamava de computadoras, normalmente. Isso é muito comum. O pessoal era muito comum. O pessoal da astronomia, eles contratavam um monte de mulher para comparar mapa estelar, porque elas tinham muita atenção ao detalhe, coisa que o homem em geral não tem. É óbvio que existe mulher que é completamente perdida, e tem homem que não sabe o que é direita e o que é esquerda. Mas, estatisticamente falando, mulher tem mais capacidade de atenção que homem. Bom, como eu falei bem de mulher, né, um dado bom, ninguém vai me acusar de sexismo aqui, mas eu só tô... Eu vejo isso todo dia, Daniel. Não se preocupa não. Mas eu tô falando pra vocês um dado puramente histórico. Tá gravada a aula, viu? Eu tô gravando, não. né, cara? Eu tô gerando prova contra mim. Não, mas é um dado estatístico interessante pra vocês saberem. Hoje em dia não faz a menor diferença, né? O importante é a qualidade da pessoa, do trabalho dela, indiferente do sexo dela. Bom, daí, percebe, esses caras aqui saíram do projeto de Bletchley Park, do projeto Colossus. E eles queriam continuar trabalhando no computador. O computador parecia um negócio muito massa. Mas eles não podiam falar do Colossus, então eles tiveram que fazer as próprias máquinas dele. A mesma coisa aconteceu com o von Neumann. Ele idealizou um computador chamado EDVAC. A grande diferença... igual o ENIAC, teve vários outros, mas eu não vou falar deles, tá? Que não vale a pena. O importante para vocês verem aqui, o que eu quero contextualizar para vocês é tecnologia principal utilizada e o propósito da máquina. Se ela era capaz de resolver um problema só ou vários problemas. A primeira proposta de uma máquina capaz de resolver diversos problemas foi o EDVAC. E um dos cientistas principais do projeto EDVAC foi o John von Neumann. Esse cara aqui é o von Neumann. Beleza? Isso aqui é o diagrama Isso aqui eu peguei tudo do Creative Commons. Lá do Wikipedia tinha direito de reprodução lá. Não tinha direito autoral. Tem direito autoral, mas podia reproduzir. Isso aqui é o diagrama original que o von Neumann fez, separando aqui, ó, memória, a UCP e entrada e saída. Louco, não é? Isso aqui foi a arquitetura, é o início da arquitetura von Neumann. Professor, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Bateu uma pequena dúvida aqui. O senhor mencionou que o Colossus foi divulgado para o público em 1990, né? Na década de 90. Se eu não me engano, foi 94, 95. Assim, eu fico imaginando, será que teria um supercomputador ali do Pentágono, algo do tipo, que a gente até hoje não sabe? Não, a gente já sabe que existe. Eles têm na realidade não é um supercomputador, a tecnologia a gente conhece, é um cluster de computadores. E eles fazem quebra de senha via força bruta, usando dicionários, eles fazem interceptação. Na realidade, lembra quando o Wikileaks soltou aquele monte de arquivo? Uhum. Vocês eram crianças quando isso aconteceu. É por isso que o Julian Assange lá é tão persona não grata, né? E isso veio à tona naqueles arquivos. A gente sabe que existe. Como é que é crianças? Não entendi, Daniel. Vocês eram crianças quando o Wikileaks fez o... Ah, sim, sim. Fez aquele vazamento gigantesco. Bom... Mas qual que era o conteúdo desse vazamento? Mano, tinha de tudo. Foi alguns gigabytes de documento. Mas de sujeiras do governo americano? Não, era de informação pessoal, que eles na verdade coletavam dados das isso pessoas. Foi um problemão, foi um dos maiores escândalos do século atual, né? E o governo americano coletava informação de pessoas, de indivíduos. Teve comprovação de espionagem de líder de Estado, a Angela Merkel, a Dilma. Foi espionada. Não, mas isso aí foi depois, foi em 2000 e alguma coisa, não foi não? Foi depois. Isso aí eu lembro, eu tinha uns
12 anos, sei lá. Não, isso foi depois de novo. Aconteceu 2 vezes? Não, a gente ficou sabendo de espionagem de líder de Estado quando o Wikileaks fez aquela principal vazamento deles. Mas os Estados Unidos voltou a espionar líderes de Estado. Depois. É aquela coisa, né? Aconteceu 2 vezes que nós sabe. Que nós sabe. Tá, mas não importa isso aí. O que importa é esse documento. Isso é a idealização da arquitetura von Neumann. E a arquitetura von Neumann ela é importante por dois aspectos. O primeiro é que ela idealiza que todo sistema computacional... Vocês lembram a diferença de sistema computacional para computador, né? Computador é a parte do sistema capaz de fazer aritmética e lógica. Sistema computacional é todo o sistema que permite você fazer aritmética e lógica, entrada e saída, e ainda permite ser reprogramado. Então, a arquitetura von Neumann, ela criou essa ideia de que para que um sistema funcionasse, ele precisava ter um jeito de você colocar dados para dentro dele e tirar dados dele. Você tinha que ter uma unidade capaz de fazer aritmética e lógica e manipulação de informação, e você tinha que ter um lugar para armazenar a informação. Isso parece óbvio para vocês, porque vocês cresceram num mundo que já existia computadores e eles estavam consolidados. Mas até então, quando a gente falava de computadores, a gente falava de uma máquina eletromecânica que resolvia um e apenas um problema. Certo? Correto. E a segunda grande contribuição desse relatório do Dweck, do von Neumann, ele escreveu um relatório propondo tudo isso aqui, né? É um dos documentos mais importantes da computação, históricos, mas que tem impacto até hoje. É que ele concebeu a ideia de programa armazenado na memória. Com essa arquitetura, a unidade de processamento ela não precisava resolver um e apenas um problema. Ela ia ter uma unidade de soma, uma unidade de multiplicação, uma unidade de divisão, uma unidade de multiplicação. E o controle, ele ia receber uma informação que era uma instrução. E essa instrução ia ser decodificada e informar para a unidade de processamento qual operação aritmética tinha que ser executada. Ou seja, essa é a concepção da ideia de programa armazenado na memória. Programa de computador. O programa, todas as instruções para a resolução da tarefa existem na memória e os dados também existem na memória. Uma instrução é levada da memória para a unidade de controle, ela decodifica essa instrução, interpreta essa informação, reconfigura esse cara, que é a unidade de processamento, ela executa a operação, ele busca a próxima instrução, decodifica, executa, busca, decodifica, executa. Tranquilo? E isso aqui mudou, porque o EDVAC foi o primeiro computador de propósito geral. Percebe que antes a gente estava falando só de computadores de propósito específico? Agora não. Agora o computador ele podia ser programado para executar, para resolver o problema que vocês quisessem. É claro que nem todo problema é resolvível computacionalmente. Aí vocês vão estudar depois classes de problemas. Vocês vão ver em ED2 no curso do BSI. Beleza? Então percebem o shift que a gente teve aqui? O que mudou aqui agora é que os computadores eles eram de propósito geral. Eles podiam ser programados. Beleza? Uma ideia que eu acho que ele se inspirou lá no Babbage. Muitas pessoas acham que ele se inspirou lá no Babbage. Daí, seguido do EDVAC, teve um monte. Teve o Univac. O Univac teve 2 instâncias. Mas o que é importante ficar claro aqui para vocês é que quando eu falo que teve vários, eu estou falando de algumas dezenas. Quando você não tem nada, algumas dezenas de computadores são vários, concordam? Mas a ideia de computadores nesse momento é que era para um propósito específico. Mesmo que ele pudesse ser programado, quem que ia precisar de computador? Você precisa ficar fazendo um monte de cálculo na sua vida? O que você acha? Alguém? Você pode ser qualquer um de vocês. No geral, acho que não.
Na realidade você executa bilhões de operações aritméticas por dia indiretamente. Sua vida depende intrinsecamente disso. Mas eles são pervasivos, você não vê acontecendo. Numa era em que... Porque, mano, pra você mandar uma mensagem no WhatsApp, você vai executar um monte de aritmética. Quando vocês verem programação em Assembly, vocês vão ver isso. Sabe aquela pergunta que vocês devem ter? Pô, tudo bem, eu estou estudando computação. Estou estudando sistemas de informação. E eu sei que o computador é uma máquina aritmética que faz um monte de conta, várias operações aritméticas por segundo. Mas, pô, eu escrevo os programas e eu raramente faço uma soma ou uma subtração. Não é? É porque vocês não viram como é que esses programas são traduzidos para Assembly ainda. Quando vocês verem ele em Assembly, que é o que a gente vai fazer, vocês vão ver onde que a aritmética começa. Beleza? Essa é uma das grandes clarificações que a disciplina de algebra traz para vocês, para a formação de vocês. Beleza, então a gente está aqui no Univac. Então a gente estava lá, várias dezenas de computadores, mas como é que o computador era visto pela comunidade científica, pela sociedade em geral? Era um avanço, era um testamento da engenhosidade humana, mas que era bem pouco útil. Porque ele servia para resolver problemas universitários, problemas militares. Uma pessoa comum, uma dona de casa, não ia ter utilidade para isso. Um pai de família, que era contador, não ia ter utilidade para isso. Ou um professor de história, não ia ter utilidade para isso. Eles viam que não existia um mercado para os computadores. Você acredita que acreditou-se que não existia mercado para os computadores? Daí entra em cena essa empresa aqui, a IBM. Todo mundo já ouviu falar da IBM, não é? Já, sim. Cara, procurem no YouTube depois da aula IBM Jingles. Jingle é aquelas musiquinhas, sabe? Eles tinham propaganda que eles faziam na TV e eles cantavam. Naquela época era muito comum ter jingle para as propagandas. Você vai ver um jingle mais engraçado que o outro, cara. E não era pra ser engraçado, cara. Era pra ser alegre, feliz, positivo. E vocês vão se matar de rir assistindo. Mas o ponto interessante da IBM aqui era o seguinte. Por que a IBM entrou no mercado de computadores? Porque ela teve um insight. E nesses 70 e poucos anos de história dos computadores modernos, fortunas foram criadas por causa de insights. Esses insights precisam de um timing inacreditavelmente. E esse timing é normalmente muito curto. Alguém sabe quais foram os times que a gente teve na computação? Essas oportunidades que geraram fortunas, criaram impérios? A gente vai falar dos principais deles aqui hoje. O primeiro foi esse que a IBM viu. No final... Galera, tá errado aqui, não é 53, é 63, tá? Estão vendo aqui? 1953, IBM 701 é 63. No começo da década de 70, a IBM, ela estava vendendo muitos dos equipamentos que ela fazia, não eram computadores, para essas universidades que estavam criando os computadores os computadores deles ali, o Edivac, o Univac. O que ela produzia na época? Ela produzia máquina de cartão perfurado. O que a máquina de cartão perfurado em que era usada? Era para bater ponto, para controle de hora de trabalho, para essas coisas. Beleza? Tanto que vocês já ouviram os pais de vocês, ou gente mais velha, falar que, pô, não recebi meu olerite ainda. Vocês já ouviram esse termo? Sim. Já eu recebo até hoje, hein? Então, mas você não recebe o olerite. Você recebe um contra-cheque. Que é um documento que fala quanto que você vai receber no mês, não é? Uhum. O que normalmente lista quanto você vai receber e por que você vai receber aquilo. Se chamava olerite porque o fundador da IBM, o sobrenome do cara era Olerite. E o nicho de mercado deles era
máquina de bater cartão. Esses caras da IBM perceberam que computadores podiam ser utilizados por empresa para melhorar em muitos aspectos várias atividades comuns de empresa, como, por exemplo, cálculo de contra-cheque, que foi a primeira ideia dos caras. Pega uma empresa grande, cara, tipo, sei lá, uma montadora aí que tem 40, 50 mil funcionários. Você não paga, sei lá, X mil reais todo mês para todo mundo. O salário das pessoas variam. Pode variar por quê? Por exemplo, tu faltou, porque tu fez hora extra, porque tu recebeu um bônus, porque não sei o que lá, porque você está em tal ponto da progressão de carreira. Então o salário das pessoas é diferente, concorda? Sim? Eu vou assumir que alguém pensou pelo menos sim. O Sim, Abdala senhor. tá Sim, certo. sim, professor. Concordo. Então, Silêncio significa sim. vou tomar que silêncio significa sim, ou que vocês encontraram uma coisa melhor no Netflix para fazer enquanto eu falo aqui. Uma empresa que tem uns 30 mil funcionários precisava de um exército de contadores para calcular os contra-cheques deles. O que a IBM sacou? Pô, põe um computador que vai calcular isso tudo automaticamente e sem erro. O contador comete erro, certo? E eles entraram no mercado de computadores. O primeiro computador que eles criaram era o 701. E ele vinha de brinde a aplicação que calculava os contra-cheques das pessoas. Era caro para burro. Custava alguns milhões de dólares hoje. Na época era quase $1 milhão. Mesmo assim, se você atenuasse o custo do computador ao longo de um ano e comparasse com o que você pagava para os contadores e com os problemas que você tinha quando os caras erravam, era barato. Então a IBM percebeu que existia um nicho para cálculo para os computadores em grandes empresas. Banco, sabe outro lugar que tem muito cálculo para fazer? É seguradora. Porque o prêmio da seguradora depende de um monte de fatores. É um inferno de calcular. Banco tem que calcular juros, poupança, tem aqueles monte de índice que influenciam os seus investimentos, o seu dinheiro no banco, tem as taxas que tu tem que pagar, tem muito cálculo para ser feito ali. A IBM imaginou, esses caras vão se interessar por computadores. Eles estavam certíssimos. Durante 20 anos, a IBM ela reinou soberana no mercado de computadores. Foi a década de 60 inteira, de 70 inteira e metade da de 80. No final da década de 70, começo de 80, que a coisa começou a mudar um pouquinho. Beleza? Certo. Esse foi o primeiro Beleza. grande nicho comercial que existiu na computação. Computação com foco em soluções para grandes empresas. Vocês estão ligados que uma das maiores empresas de computação até hoje, ela se foca única e exclusivamente nesse mercado, grandes empresas? É a empresa SAP. É uma alemã. Já ouvi falar. É uma alemã, ela faz soluções de software para empresas. Mas a IBM não vendia software. Softwares, eles eram escritos em assembly naquela época. E eles eram muito simples. Era basicamente loops com um monte de cálculo. Então, não se via valor no software. Nessa época, você acreditava que o hardware é que tinha valor agregado. O software não. Beleza? E a IBM ela tinha modelos de negócio. Ela podia vender a máquina ou ela podia alugar a máquina. E ela ainda prestava manutenção e assistência técnica. Os caras construíram um império. Eles estão tentando repetir a mesma coisa com os computadores quânticos agora. Tá, uma outra grande vantagem dos computadores, mesmo dos propósitos específicos, era a seguinte: os computadores não cometiam erros aritméticos. Certo? E um ser humano, um computador humano, eventualmente podia cometer.
Outra coisa interessante, nessa época eles não diferenciavam de computador de sistema computacional, era tudo uma solução só. O processador não era tão importante, ele era parte da solução. Ele ainda é, mas não existia uma diferenciação. Certo? Essa diferenciação ela só vai acontecer muito depois, quando a gente criar os circuitos impressos, ou circuitos integrados. Isso aqui era, por exemplo, uma estação de trabalho. Alguém está vendo o monitor? Alguém está vendo... Eu tô vendo. Cadê o monitor? Ah, não, perdão, achei que você estava perguntando se eu estava vendo a tela. Ah, sim. Aqui nessa imagem, alguém vê um monitor? Aquele negócio preto ali parece um painel de luz, alguma coisa assim? É um painel de luz. RGB. Não, é um trem, tipo, como se fosse um monte de luzinha no avião, que uma acende, outra apaga. Exato. Você tinha um painel de controle, você não tinha monitor. E a saída era toda impressa, em cartão perfurado. E os programas, eles eram inseridos no computador via cartões perfurados também. Louco, não é? Deus me livre. Daí a IBM ela começou a soltar uma série atrás de um tipo de máquina atrás de outra. Teve 701, depois 702. E esses computadores eles eram diferentes um do outro. Eles criaram a série 700 e a série 7000. Por que eles usaram esse número só Deus sabe. Daí, algumas coisas aconteceram aqui. A primeira coisa que aconteceu é que os softwares começaram a ficar um pouquinho mais complicados. E a IBM começou a cobrar por eles também. Porque você sabe como é que é a empresa, né, cara? Se ela pode cobrar por alguma coisa, ela cobra. Certo? Mas eles ainda vendiam o software como parte da solução. Eles embutiam o preço do software no preço final. E não falavam para o cliente que eles também estavam pagando pelo software. Porque uma máquina da série 700 ela era incompatível com a máquina 7000. O assembly era diferente. Tranquilo? Daí, todos esses computadores aqui, eles eram construídos usando usando válvulas. Beleza? E daí surgiu, na década de 60, um componente elétrico novo, chamado de transistor. O transistor ele foi desenvolvido no Bell Labs. Vocês já ouviram falar desse laboratório de pesquisa? Era o laboratório de pesquisa da AT&T, que era a empresa de telefonia americana. Telégrafo e telefonia. Telégrafo e telefonia, certo? AT&T. AT&T, Associação de Telégrafo e Telefonia. Alguns pesquisadores dessa empresa. Isso aqui é uma história fascinante, tem até documentário sobre isso. Se vocês quiserem, eu linko os links para vocês depois ali no grupo da disciplina. O transistor ele funcionava exatamente como uma válvula. Ele servia tanto para amplificar a corrente elétrica, quanto como uma chave elétrica. Só não queimava. Só que ele funcionava muito mais rápido. E não traía bugs. Não gerava luz. Ele não emitia luz. E ele tinha uma resistência, uma durabilidade muito maior. Sem contar que ele era menor. Bem menor. Por exemplo, tá vendo aquele transistor ali tem uma chapinha de metal atrás? Da parte de cima da chapa de metal até a bundinha dele, onde estão inseridas as 3 terminais dele, deve ter 1,5 centímetros. E esse é um transistor amplificador de corrente. Aquele outro transistor ali do lado, aquela bolinha tem 0,3 centímetros, 3 milímetros. É bem pequenininho, certo? E hoje em dia a gente constrói transistores em até 2 nanômetros. Faz o tamanho de um átomo. É besta. 2 nanômetros é mais ou menos uns 100 átomos de silício um do lado do outro. É bem pequeno. Beleza? E esse componente, ele mudou o jogo. Por que ele mudou o jogo?
Porque várias coisas aconteceram. Vocês percebem as vantagens, as vantagens que ele apresenta em relação à válvula. Não emite luz, consome menos energia, é menor e tem maior durabilidade. É mais barato? Alguém professor? patenteou isso aí pra ganhar dinheiro o resto da vida? Claro, mas já acabou a patente isso aí. É claro que é patenteado, pelo amor de Deus. Você acha que nem o motor de corrente alternada do Tesla que ninguém patenteou? Não, foi patenteado. E a patente da TIT era da TIT. Só que a TIT separou da Bell Labs por causa de um processo de antitrust lá americano. Isso é um dos maiores processos que aconteceram nos Estados Unidos no século passado, em 1900 e uns quebrados. Então, o transistor ele mudou o jogo. Por quê? Porque ele era um componente, e a válvula era o componente básico para a criação da lógica dos computadores. Ele era um componente que superava a válvula em todos os aspectos. Ele era muito mais rápido, ele era muito menor, muito mais resistente. Ele não era mais barato quando ele foi criado, porque o barateamento vem com a produção em escala, certo? Mas mudou tudo. Isso aqui é uma foto de como é que o transistor é construído fisicamente. Isso aqui é o empacotamento dele como componente elétrico. A gente não constrói computadores usando esses transistores hoje em dia. A gente faz eles embutidos em chip. Isso é a terceira geração. E essa mudança da tecnologia base ela foi tão fundamental que o que aconteceu é o seguinte: a gente começou uma nova geração de computadores. Quem tirou vantagem disso de cara foi a IBM. Porque ela conseguiu entregar mais poder computacional ao mesmo custo. Poder computacional você pode medir como o número de cálculos que você consegue fazer numa unidade de tempo. Beleza? Claro que isso é uma super simplificação. Depois a gente vai ter uma aula específica que a gente vai detalhar e discutir desempenho computacional, tá? Daí a IBM ela lançou um monte de outros computadores, outras séries de computadores. Ela criou a série 360, depois a 3600. E ela introduziu um conceito muito importante na história da computação, que é o conceito de retrocompatibilidade. Alguém já ouviu falar desse termo? Sim. Você consegue explicar pra gente, com as suas palavras, o que você entende por retrocompatibilidade? Software novo ou qualquer coisa que tenha sido criada nova tem que ser compatível com as versões anteriores. É quase isso, mas você está no caminho certo. É o seguinte: um software antigo tem que ser capaz de rodar nas máquinas novas. Então é o inverso, né? É o inverso, mas você estava no caminho certo. É porque é o seguinte: imagina que tu é uma empresa, tu comprou um computador da IBM. Aí tu pagou, sei lá, uma fortuna pelo computador. E ele está atendendo suas necessidades. Além do computador, tu pagou uma boa grana também pelo software. Aí a empresa que produz computadores, a IBM no caso, fala assim: olha, eu tenho um computador melhor para você, que vai ser capaz de fazer a mesma tarefa em metade do tempo. Você como empresa vai se interessar por isso. Se você demorava uma semana para calcular toda a folha de pagamento da sua empresa, e agora você vai demorar 3 dias e meio, isso é vantagem. Mas você vai ter que comprar o software também. Você percebe que isso era meio que um deal breaker? Assim, putz, mas o software também não vai mudar nada. O software está me atendendo, eu só quero uma máquina mais rápida. Então a IBM introduziu esse conceito de retrocompatibilidade. Ou seja, eu tenho uma máquina mais rápida, só que o seu software antigo funciona nela. Eu só preciso comprar o hardware. Entendeu? Aí ficou barato. É daí que vem o termo. Beleza? E ele foi introduzido na série 360 da IBM, que já era construído usando transistores. Mas nota, os computadores nessa época eles eram circuitos elétricos bem complicados, muito mais simples do que hoje em dia, mas bem complicados, certo? E eles eram todos discretos. Você usava esses componentes aqui, ó. Então, os computadores eles ainda eram muito grandes. Eles precisavam de gabinetes gigantescos e várias placas de circuito impresso onde esses componentes eram soldados.
A unidade de aritmética e lógica era um gabinete inteiro, que é um subsistema que faz aritmética e lógica no processador. Porque cada placa daquela era um circuito. Isso aqui é um somador de 16 bits, isso aqui é um subtrator de 16 bits. Essas 5 placas aqui são um multiplicador de 16 bits. Beleza? Mas a IBM estava reinando soberana no mercado de computadores. E eles acreditavam que o mercado de computadores era aquilo. Grandes empresas que podiam arcar com o custo desse computador. Aí entra em cena, auxiliada pelos transistores, uma empresa chamada DEC, que produziu a série de computadores PDP. Os PDPs eles são bem interessantes, porque sabe o Bill Gates e o Alan Kay, os fundadores da Microsoft, eles aprenderam a programar num PDP 12, se eu não me engano, que a escola que eles estudavam tinha. Eles escreveram a versão do BASIC deles, que começou toda a história da Microsoft, no PDP da escola. E o que a DEC ela percebeu? Ela percebeu o seguinte: calma lá, computadores não precisam ocupar uma sala inteira. A gente consegue transformar eles num armário. E eu consigo fazer um computador que vai ter menos poder computacional, menos memória, mas que ainda assim é um computador e pode resolver problemas menores. E que vai custar, em vez de milhões de dólares, dezenas de milhares de dólares apenas. Então, deve ter instituições, empresas menores que têm menos necessidade de cálculo, mas que têm necessidade de cálculo e que arcariam com o custo desses computadores. Ou seja, eles perceberam que existia um nicho para computadores em empresas de pequeno, médio porte, instituições de ensino e pesquisa. E eles criaram a série PDP, o que eles chamaram de mini computador. Porque computadores nessa época eram os computadores da IBM, que reinava soberana. Mas a IBM não via, ela não conseguia enxergar que existia esse nicho de mercado. A PDP, a DEC enxergou e dominou toda essa série de mercado. Claro que a IBM depois tentou correr atrás, produziu várias versões light dos computadores delas, mas o mercado já estava dominado. Tranquilo? E essa foto aqui é a foto de um PDP-1, se eu não me engano. Olha esse cara aqui. O que é isso que parece para vocês? Eu ia te perguntar se é um holofote. É a luz estroboscópica. É o símbolo do Batman. Se ligar, faz uma... É um CRT? Isso é um monitor. CRT. Isso foi uma das grandes introduções da DEC também. A DEC, vários caras que fundaram a DEC tinham trabalhado na PHP. A PHP vocês já ouviram falar. Não, desculpa. Que PHP? A HP. PHP HP, né? A HP. Vocês já ouviram falar da HP? Já. Teve um outro cara muito importante da computação que saiu da HP. Vocês sabem quem que é? É o Steve Jobs? Não, quase. Mas olha, foi ali pertinho. É o Wozniak. O Wozniak, isso mesmo. Alexandre Soares. Alexandre Soares, opa. O Wozniak também saiu da HP. Vários caras que trabalharam na DEC vieram da HP. E a HP, um dos primeiros negócios dela foi monitor para radar. O monitor de radar não é redondo. Isso aí é um monitor, é uma adaptação do monitor de radar para monitor de computador. Esse foi o primeiro. Mas monitor de radar usava CRT também? Aham. Nossa. Caramba, a HP foi fundada em 39, meu. Uhum. Você tá doido. Muito louco, não é? A HP era a empresa que tinha os melhores engenheiros de software, né, na época. Muitos dos melhores saíram de lá, né? Na realidade, a HP ela se consolidou no mercado americano como uma grande empresa de absorção de grandes engenheiros. Isso, é isso aí. Tanto é que mas não de software. Software veio depois. Lá
teve ideia não, né? Roubou a impressora lá da HP, né? Que ele visitou lá. Bom, sei que o PDP é o segundo nicho da computação que apareceu aí. A DEC percebeu e a IBM não percebeu. A IBM já comeu a primeira bola dela, estão vendo? Mas notem, os computadores, o que eu chamo de computador, né? O que é computador de verdade. O processador, ele não era uma entidade, ele era distribuído em várias placas de circuito impresso. Esses vários gabinetes aqui, eles acomodavam essas várias placas. Beleza? Isso consumia uma energia elétrica gigantesca, galera. Daí a IBM criou a série 1401, que era para fazer frente a esse cara. Foi nessa série, se eu não me engano, que eles introduziram a fita magnética, que a gente via nos filmes do Star Trek, né? E ó, isso aqui foi uma grande introdução da IBM. Eles adaptaram a máquina de escrever para a entrada de dados. Estão vendo aqui? Tá ruim a imagem, mas isso aqui é um teletipo. É aí que surgiu o teclado QWERTY? Não, QWERTY é outra história. Daí a IBM tentou, mas ela demorou para desbancar a DEC. A DEC não existe mais. Só que, como é que você programava esses caras até aqui, vocês sabem? Era tudo em assembly, galera. Não existia linguagem de programação. Aí uma empresa chamada Burroughs, ela criou esse computador aqui, ó, B5000. Em termos de hardware, não tinha nada muito diferente das outras. Não era nada inovador, era uma porcaria. Porque depois você conhece a receita de bolo, aplica a arquitetura fonôima, tem que ter os três módulos, blá, 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 blá. Essa é a tecnologia da época, você constrói um computador. A diferencial dos caras foi que eles idealizaram essa máquina. Ela tinha um assembly, obviamente, mas ela podia ser programada numa linguagem de alto nível e parecia com matemática, chamada Fortran. Você já ouviu falar disso, não já? Sim. Aí vem uma pergunta, outra idiocrasia da computação para vocês. Quando vocês aprenderam a programação ali no primeiro e segundo semestres, quando vocês vão criar variável de contador, vocês chamam ele de C ou de I, não é? Ou J. Ou J. Não, mas J por uma questão alfabética, né? Eu imagino que o I venha de iteração. Tá certo? Não. Eita. Bom, você tá parcialmente certo. Mas Vem de inteiro, né? Não é nada disso. Sabe de onde que vem? No Burroughs, quando o Fortran foi pela primeira vez introduzido, ele permitia que você declarasse variáveis. Só que essas variáveis só podiam ter um caractere. O nome da variável só podia ter um caractere. Acabou o alfabeto, lascou. Mas os programas eles eram longe de ser complexos que você precisava do alfabeto inteiro. Isso é um erro recorrente na computação. A gente subestima a velocidade que a computação evolui o tempo inteiro. Vocês vão perceber ao longo do estudo de vocês que vários erros foram cometidos e a gente teve que atualizar. Teve um monte de problema posterior porque a gente não imaginou que a coisa ia evoluir. Ou que ia evoluir tão rápido quanto evoluiu. Então, e lembra, Fortran era uma linguagem que era de alto nível, mas o alto nível era matemática. O alto nível é matemática para os caras. Porque perto de assembly é muito mais expressivo matemática, certo? E você só podia declarar variáveis com uma letra. Normalmente você ia resolver problema de análise numérica, problema que tinha a ver com vetor. Em vetor, você usa a variável i para representar um índice indexável. É daí que vem vocês usarem i para indexar contador. E você tende a usar uma letra só, por causa que o Fortran só permitia uma letra. Você vai dizer, professor, mas como é que isso tem influência em mim agora, direto? Eu escrevo com uma letra só porque eu sou preguiçoso. Não, você escreve com uma letra só as variáveis de indexação, porque o professor de vocês de programação escrevia os exemplos dele, ou ensinou para vocês com uma letra só. E o professor do professor de vocês também. E
E o professor do professor do professor de vocês é o cara que programava no Works B5000. É a tradição da tradição, isso aí, ué. Ou seja, é uma idiocrasia que se prolongou por comodidade. Mas a origem está aí. Essa empresa falhou miseravelmente. Mas ela entrou para a história por causa que ela introduziu o conceito de linguagem de alto nível. Beleza? Galera, algumas máquinas dessas não tinham nem assembly. Se programava em código de máquina direto. Eu sei que para vocês código de máquina e assembly parece a mesma coisa, mas não é. Isso vai ficar bem claro nessa disciplina, tá? Daí começou a série 360 da IBM, que introduziu a retrocompatibilidade. Apareceu essa empresa CDC, que já não existe mais, e ela criou o primeiro supercomputador. Ela não existe mais porque ela foi engolida por uma outra empresa de supercomputadores. O que a gente chama de... Dá vontade até de rir, porque parece um conector grande, sei lá, esse negócio. É, cara. O monitor parece que eu ouvindo o UOL. Isso é interessante na história da computação pelo seguinte. Galera, nada no conhecimento humano evoluiu tão rápido quanto os computadores. Nada. Aí você fala assim, professor, e a medicina? Não se compara. Professor, e a biotecnologia? Não se compara. Mano, o primeiro computador era capaz de executar 4.000 instruções por segundo. O computador atual é capaz de executar 170 bilhões. Isso porque a gente está falando de computador, a gente não está falando de cluster de computador, de supercomputador. Os supercomputadores, o maior supercomputador do mundo é um supercomputador chinês, é um cluster chinês. Ele executa, eu nem sei o número exato, mas passa de petaflops e é operação de ponto flutuante, que é muito mais caro do que a operação inteira. Em 1 segundo. Professor. Oi. O que é um cluster? Então, a gente vai ter uma aula lá no final do semestre que eu vou falar em detalhes disso para vocês. Mas dá para contextualizar aqui. Então, eu falei para vocês que a CDC já vou responder a sua pergunta, mas em conjunto com o supercomputador, tá? A CDC introduziu o conceito de supercomputação. O que era entendido como supercomputação? Quando os computadores começaram a se estabelecer, existiam grandes demandas por poder computacional, por capacidade de fazer muita aritmética em pouco tempo. E algumas das maiores demandas, as demandas mais sedentas, vieram da física, da área da física. Isso foi motivado pelo ban de teste nuclear. Então, você não pode mais estourar uma bomba nuclear para ver como é que ela funciona. Qual que é a segunda melhor coisa que tu pode fazer? Simular. Concorda? E simular é basicamente assim. Você pega e cria uma ou um conjunto de equações matemáticas que descrevem o que vai acontecer quando aquela bomba explodir. E daí você resolve essas equações matemáticas. Só que a gente está falando de bilhões de cálculos. Então a física ela criou essa demanda gigantesca por computação. A IBM entregava a computação, mas para rodar uma simulação dessa no IBM, você demorava semanas, meses, anos. E aí a CDC ela percebeu que existia um nicho para computadores muito poderosos. E ela começou a introduzir vários conceitos interessantes. O primeiro deles foi múltiplos processadores. Então, quando a gente falava de supercomputador aqui nessa época, a gente estava falando de um computador que executava vários cálculos ao mesmo tempo. Tranquilo? Mas depois a gente continuou evoluindo esse conceito, foi para a computação vetorial, foi para a computação massivamente paralelizada, a gente vai falar disso depois. Então esses supercomputadores eram computadores que entregavam dezenas ou centenas de vezes mais poder computacional do que os computadores comerciais na época. Tranquilo? O custo dela era grande, mas vocês percebem que ela está introduzindo uma tecnologia nova? E quando você introduz tecnologia nova, sempre tem problema, certo? E aí ela morreu por causa dos problemas dela. Não teve fôlego financeiro para encarar os problemas. Mas o conceito de supercomputação e o nicho que ela descobriu se manteve.
Existia fome para gente que quer muito poder computacional. Terceiro nicho de computação que a gente viu aí na história dos computadores, né? Daí a DEC continuou produzindo um monte de PDP, e esse aqui provavelmente foi o mais popular dela, o PDP-8. Era desse tamanhinho aqui, ó. Isso aqui é uma mesa normal. Mas ó, observa, a entrada de dados dele era através dessas chavinhas aqui, ó. E era uma chavinha que parece super retro pra gente hoje, mas eram extremamente futurísticas pra época. Os caras venderam 50 mil unidades disso aqui. Esse número é pequeno ou grande? O que vocês acham? Em comparação aos anteriores. Pra época é bastante. O número é um negócio muito relativo, ele tem que ser contextualizado, não é? 50 mil computadores sei lá, é o que você vende de smartphone quando sai uma versão nova do iPhone nos 5 primeiros segundos que as lojas se abrem, não é? Mas naquela época, 50 mil unidades disso aí, e eram computadores que custavam próximo de 10 mil dólares. Até uma pessoa com um pouco mais de dinheiro podia ter um desse, só para ela. Legal? A IBM, nessa época, ela percebeu que existia necessidade de... que as empresas que compravam os computadores dela estavam se interessando por automação de escritório, das atividades burocráticas, não só dos cálculos. Daí ela começou a propor soluções para automação de escritório. A solução dela foi o conceito de mainframe. Vocês já ouviram falar disso? Sim, deixa eu falar. A ideia era muito simples. O louco é para vocês verem como o negócio volta na computação. A computação é extremamente cíclica. Eles têm um computador parrudão da IBM. E eles têm um monte de terminal burro. O que é um terminal burro? Podia ser um monitor e um teletipo, ou só um teletipo e uma impressora. E aquilo era só entrada e saída de dados. Toda a computação era feita no computador da IBM, no frame principal, no computador principal. Isso é a computação na nuvem. É a mesma ideia de computação na nuvem. Ou melhor, computação na nuvem é um recast de mainframes. Qual que é a ideia do computação na nuvem? Você precisa de bastante poder computacional. Tua máquina não entrega. Você aluga um serviço de computação na nuvem. E tu manda o teu job para ser calculado lá e não aqui no teu computador, não é? Exatamente. Mesma ideia de mainframe. Porque o mainframe que eu conheço já é, tipo assim, o servidor, tipo assim, nuvem mesmo. Não. Não entendi muito bem o mainframe primário. Naquela época não dava para você ter um PC para cada um. Para um cara que tava fazendo contabilidade, um cara que tava editando projeto, um cara que via edital. Não dava para ter um computador para cada um. A empresa tinha um computador. Só aquele computador tinha unidade de processamento. O que eles fizeram foi pôr um monte de dispositivos de entrada e saída afastados desse computador. E aí tinha um software que controlava quem que podia usar o processador por vez. Entenderam a ideia? Entendi. Mas era tudo no mesmo local, né? É tudo na mesma empresa, mas, cara, um terminal burro podia estar a centenas de metros do servidor. Imagina uma LAN, só que mais jurássica. É uma LAN onde quando você senta para trabalhar, só tem o monitor e o teclado, não tem o gabinete. Só tem um computador. Entenderam a ideia? E atrás do computador... só todo mundo usa o mesmo. Exato. Louco, não é? Da hora demais. Bom, beleza. Daí Mas usava ao mesmo tempo? Ou não? usava. E o conceito de time sharing veio aí, compartilhamento de tempo, certo? A ideia era a seguinte, o computador era tão rápido, se tu estava escrevendo um texto, o cara do lado estava escrevendo texto, no tempo que você demorava para apertar uma tecla e outra, ele conseguia atender os dois. Você não percebia que ele tinha parado de te atender por um tempo. Deu ideia? Legal. É que nem quando você vai fazer um filme. Para você ter a sensação de movimento,
O que você precisa fazer? Você precisa mostrar, no mínimo, 24 fotos por segundo. Se você mostrar menos do que 24, vai parecer aquelas animação antigas, sabe? Que você vê que está indo de um quadro para o outro. Mas se você mostrar 24 ou mais fotos por segundo, seu olho não consegue distinguir de uma da outra. Você está dizendo FPS? É, frames por segundo, imagens por segundo que você mostra. Se você tem mais do que 24, você não consegue notar que está mostrando duas imagens distintas em sequência. Para você parece que a coisa é fluida. E aí você tem a ilusão de continuidade. Mas na realidade, qualquer filme que tu assiste, o que você está vendo tá vendo milhões de fotos. É tudo uma ilusão. É. Na verdade, 30 me incomoda. Tá, assim, ó. No jogo, né? No filme é muito imperceptível. Não, no filme eu noto também. Depois É, explico por assim, quê. ó, Mas... o ser humano normal. Claro que tem umas aberrações por aí. tá me tirando, Daniel. Não, é, mas cara, é sério, que nem eu passei a perceber MP3. isso Pega o depois de trabalhar MP3. com vídeo. Aí eu fiquei com o olho mais atento, né? Não, pega o MP3, por exemplo. Ó, vocês já ouviram falar do formato MP3, certo? Por que o MP3 foi o formato que fez tanto sucesso? Porque ele diminuiu em muito o espaço que você precisava para armazenar música, não é? Som, em geral. Agora, como que ele conseguiu essa diminuição gigantesca, por exemplo, em relação ao Wave ou AF lá, aqueles outros formatos? Compactando e tirando coisas que você não ouve, digamos assim, a ouvido nu, transformando isso para som, né? Por exemplo, eu já quando começou o MP3 Player, meu pai é músico, meu pai é pianista. E ele tem uma coleção de discos gigantesca de música clássica. E os melhores presentes são aqueles que tomam o teu tempo, não necessariamente teu dinheiro, né, cara? Que você faz uma coisa que vai ter significado para a pessoa. Então o que eu fiz? Com um dos meus primeiros salários, eu comprei um MP3 Player, não para mim, para o meu pai. E digitalizei todos os discos dele. Obviamente, para que coubessem no MP3 Player, eu tive que usar MP3, certo? E era um MP3 Player, tinha que ser MP3, certo? E aí eu dei para ele. Ele ficou muito feliz, escutou bastante. Isso eu já não morava lá na casa dele. Já não morava com meu pai, eu já estava na faculdade. Daí eu voltei para as férias, eu falei, pai, não estava escutando? Ele, só de vez em quando, Daniel. Eu, por quê? Porque a música soa ruim, filho. Eu, como ruim? Aí ele foi me mostrar, ele pôs o disco por exemplo, da Paixão Segundo São Mateus, que é uma música famosa do Bach. Aí ele falou, escuta aqui. Aí eu escutei. Falei, eu gosto, conheço. Aí ele falou, tudo bem, agora escuta aqui no MP3 Player. Pra mim é igual, cara. Mas pra mim é igual. Até hoje eu não noto a diferença. Mas meu pai jurava que era diferente. Daí fui estudar. E realmente, a gente corta uma frequência, a partir de uma frequência que a maioria das pessoas não escuta, mas tem algumas pessoas que escutam. E principalmente se as pessoas têm ouvido... Tem uns termos lá de ouvido bom pra caramba, tá ligado? Meu pai tem esse ouvido aí, eu não tenho. Pra mim não faz diferença, pra ele faz. Ouvido absoluto. Esse troço aí. E com vídeo é a mesma coisa. Acima de 24, a esmagadora maioria das pessoas não nota. Mas tem gente que tem uma atenção visual melhor. Existe uma discussão até que as últimas 2 gerações, por causa da exposição à televisão, a monitor o tempo inteiro, eles estão tendo uma acuidade visual melhor. O que não é problema, porque raramente a gente mostra menos do que 30, né? Mas existem estudos analisando isso. Mas vamos voltar aqui para os computadores. Mas a qualidade perdia por causa da compactação do MP3? Uhum. Uma das técnicas de compactar era ceifar frequências altas. Ceifar é cortar fora, ignora, tira. As frequências... A mesma coisa acontece com o vídeo, Matheus. Pra você ter ideia, o H264, que até então tem sido usado... Hoje já tem o H265, né? Mas pra televisão, por exemplo, só é compatível o H264 ainda.
tem acho que mais de 35 anos que está sendo estudado. Caramba. Então essa computação, essa compactação, ela nunca é perfeita, digamos assim. Não. Ela tem algumas falhas, mas no geral ela funciona muito bem. No geral, para a maioria das pessoas. Agora pega o MP4, por exemplo, formato de vídeo. Tem uma Pra quem estudou algoritmo de compactação aí de dados, né? Huffman, etc., sabe, né? Não. O buraco é muito mais embaixo. Tipo assim, uma das coisas que faz mas, sim, parte. A gente sabe, por exemplo, compactação de arquivo. Você corta muita coisa, né? Não, é isso que eu ia falar. Não necessariamente. Quando você compacta arquivos, tem dois jeitos. Tem o lossless e o lossy. Você pode diminuir o tamanho do arquivo sem perder nenhuma informação. Ou você pode diminuir o tamanho do arquivo pra caramba, mas perdendo informação. Então quando você faz... todo vídeo que vocês assistem, ele é compactado. Como é que é a compactação do vídeo? Você pega 2 quadros em sequência. Muda muita coisa de um quadro pro outro? De forma mais fácil. Na maioria... Você está assistindo um jogo de futebol, se o cara chuta a bola, praticamente assim, a única coisa que muda é a bola. É a posição da bola, alguns jogadores, mas a maior percepção que você tem, a tela continua verde. A grande parte das coisas continua verde. Então, aí ele não replica esses verdes de novo, ele não processa esses verdes de novo, digamos assim. Ele mexe, ele registra ou processa, digamos assim, só aquilo que mudou. A bola, o pé de um cara e assim por diante. O jeito é você pegar a imagem e dividir ela em quadrantes. Cada quadrante você divide em subquadrante. Cada quadrante você divide em subquadrante. Até que você tem um quadrante grande, tipo 16 por 16 pixels. E aí você olha se a variação de cor daquele quadrante para o quadrante do próximo frame variou mais do que um threshold, do que um valor de barreira, você pega e grava o novo quadrante. Senão, você mantém o quadrante anterior. Isso é um exemplo. Tem várias outras técnicas. Esse método é lossy. Porque é com perda. Porque se variar um pouquinho a cor, mas for abaixo do threshold, você não grava. Mas percebe que essa pequena variação de cor, que foi um pouquinho abaixo do threshold, é informação nova que você está perdendo? Se você for bem agressivo nisso, o que você vai ver? Sim. Se vocês já viram aqueles vídeo antigo que você baixava da internet, que tinha um grau de compactação muito alto, e você via os quadrados cinza assim aparecendo, ou que a qualidade era ruim. Sim. Então, isso acontece por causa do método de compactação. Mas galera, nós temos muita coisa para conversar e pouco tempo aqui ainda. Tá, daí o CDC introduziu essa ideia de supercomputadores. Daí a gente teve os PDPs, esses caras, eles meio que deram um hint da ideia de computação pessoal. Mas o primeiro computador pessoal do mundo foi o Altair 88000. E ele usava o processador 8080 da Intel. Eu já contei a história para vocês do 4004, do 808, 8080, 8086, já? Na aula passada eu comentei isso com vocês, eu comentei? Primeiro não. Do processador para calculadora japonesa, que eles compraram o projeto de volta. Falei disso, não falei? Tá, eu conto rapidinho. Eu acho que não. Tá, eu conto rapidinho. Conta de novo então, né? Calma aí, deixa eu só ver onde que eu tô colocando. Cara, cadê o transparência da terceira geração? A terceira geração acontece aqui, ó. Aqui. Não. Aqui. Esse foi o primeiro computador usando um microprocessador. Tá, tinha uma empresa japonesa, eu não lembro o nome da empresa, mas ela queria produzir calculadoras de bolso. E ela comissionou a Intel a produzir para eles um circuito integrado que contivesse toda a aritmética e lógica necessária para construir esse computador de bolso. Efetivamente, ela idealizou a ideia de um processador. A Intel era uma empresa que tinha se estabelecido logo depois da revolução dos transistores. E ela descobriu um nicho de mercado
E se tornou a gigante que é. Não. Você já ouviu falar da Texas Instruments? É uma empresa de semicondutores. Ela fazia transistores. O engenheiro deles chegou à conclusão de que você podia empacotar mais de um transistor no mesmo pacote, na mesma pastilha de silício. O transistor é feito em cima de silício, que é um material que é facilmente dopável. Ele é um material que pode ser transformado em semicondutor de uma maneira muito fácil. E ele, no estado natural dele, ele é um não condutor, um mau condutor, né? Então a Texas ela produzia transistores e ela passou a produzir circuitos integrados. Essa foi a terceira grande revolução na tecnologia de computadores. O que é um circuito integrado? Nada mais é do que uma pastilha de silício onde tem vários transistores. Aí você fala assim, e qual é a vantagem? Bom, a vantagem é a seguinte, que o transistor ele pôde então ser produzido numa escala microscópica. É daí que vem o termo microprocessador, porque o transistor do processador tinha microns na época. Tanto que o nome ficou, mas devia chamar nanoprocessador já há muito tempo, certo? Então daí a Texas ela fez isso. E ela começou a empacotar nas mesmas pastilhas de silício funções digitais diferentes. Tipo, vocês estudaram em SD o somador completo, não estudaram? Ou vocês estudaram multiplexador e demultiplexador? Ela punha numa pastilha de silício um MUX inteiro. Entenderam a ideia? Entendi. Essa é a terceira revolução dos computadores, circuitos integrados. Mas é o que eles faziam, eles punham um somador inteiro no circuito. Então antes era uma placa no computador, passou a ser um CI só agora. Sim? A Intel foi fundada com o pessoal que saiu da Texas Instruments e os caras começaram produzindo circuitos integrados. E aí essa empresa japonesa comissionou a Intel para produzir um processador para os caras, de 4 bits. Fazia aritmética usando BCD 8421. Lembra daquele código? Que usa 4 bits para representar o número decimal? A Intel fez. Vendeu o projeto por $20 mil, que era uma grana boa na época. Mas daí ela percebeu... Oi? E ela percebeu a merda que ela tinha feito. E quando ela percebeu o que era o processador. Efetivamente, o que precisavam de placas de circuito impresso com transistores, agora ele precisava de um CI apenas. Percebe que a integração ficou muito maior? E sim, claro que produzir um CI desses era mais caro, mas se você produzisse em escala ia ficar muito barato, que é o que a gente viu acontecendo. O que a Intel fez? Ela pegou e comprou o projeto de volta dos Japa. Pagou uma fortuna pelo projeto. E ela pegou o 4004, transformou no 8008, e não usava mais BCD, usava aritmética binária de 8 bits. Daí tinha um monte de problema com essa arquitetura, ela refinou a arquitetura e produziu o CI 8080, que era um processador de 8 bits. Essencialmente ele funciona igual ao i7 hoje em dia. É a mesma ideia. A filosofia de como o processador funciona, a arquitetura dele. Essa arquitetura ela foi um pouquinho melhorada no 86, que deu início à linha da Intel. O CI 8080 ele era vendido, e essa empresa Altair comprou alguns deles e produziu o Altair 88000, que foi o primeiro computador. Foi esse o primeiro computador pessoal. Só que custava menos de $1000. E o Alan Kay e o Bill Gates, o primeiro negócio deles, da Microsoft, foi vender o BASIC para esse computador. A entrada e saída de dados eram essas chaves aqui, tá vendo? E a saída eram os LEDs. Parece ridículo para vocês hoje. Mas, cara, era o ó do Borogodó, você tinha um computador na tua casa. E a Altair, ela sacou que existia mercado para computadores individuais para cada pessoa. Ela só não conseguiu entregar um produto
O problema dela foi a interface. Essa interface era horrível. O cara tinha que ser aficionado em eletrônica para ficar feliz com isso. Certo? Daí, a IBM, que já tinha comido 2 bolas, falou, não vamos comer outra. Ah, não. Depois do 88.000, a IBM não tinha feito nada ainda. Aqui aconteceu a fundação da Apple. O Wozniak, ele participava de clube de eletrônica e ele levou essa ideia de computador pessoal, até comentou o Altair com o Steve Jobs. E o Wozniak era um técnico, ele não tinha visão, ele não tinha mercado, ele só achou que era muito massa. E ele falou, tem esse outro aí concorrente que saiu da Motorola, que chama 6800. E aí ele falou, e eu construí um computadorzinho aqui usando ele. Mostrou, ele era amigo, nerd, queria impressionar o Bill Gates, o Steve Jobs, que era um cara descolado. Meio hipzão. Ele percebeu na hora que ele tinha um negócio. No Atari uma época também. Oi? Acho que o Wozniak e o Jobs trabalhou juntos na Atari uma época. Não, o Jobs trabalhou na Atari. O Wozniak salvou a pele dele, ajudando ele a programar um negócio que ele não ia conseguir terminar. Eles eram aqueles amigos improváveis, sabe? Que são muito diferentes. E daí eles fundaram a Apple. E a Apple começou a crescer, e cresceu rapidamente, porque, embora a Altair tenha percebido o nicho para computação pessoal, quem conseguiu explorar ela foi a Apple. A IBM já tinha comido um monte de bola, falando, nós não vamos comer essa bola. Nós vamos lançar um computador pessoal também. E eles criaram o IBM PC. Esse aqui é o primeiro IBM PC. Usava essas unidades de disco aqui. Isso aqui não tinha HD, tá, galera? O armazenamento era tudo disco, por isso tinha 2. Um era para o sistema operacional e outro para o seu programa. Você rodava um programa por vez. Só que eles não tinham sistema operacional para isso. Beleza? E os caras são uma zanta. Eles acharam... O da Apple tinha, professor, que o da Apple tinha? O da Apple tinha o quê? Um sistema operacional? Tinha, mas eles mesmos escreveram. Isso é uma longa história. Eles roubaram a ideia de um instituto de pesquisa chamado Palo Alto Research Center, que era da Xerox. Roubaram a ideia de interface gráfica, mouse... Xerox. Tá confundindo com HP, era isso mesmo. Então, mas aí a IBM não quis comer bola e comeu. Por quê? Porque ela fez o quê? Ela criou esse computador e ela patenteou única e exclusivamente a BIOS. Todos os outros diagramas de como construir periférico de entrada e saída, placa-mãe, ela deixou tudo aberto. Mas eles não tinham o sistema operacional. A Microsoft se fez em cima desse computador. Bill Gates convenceu a IBM de que ele tinha um sistema operacional para ela que ele não tinha. Ele vendeu uma coisa que ele não tinha, depois ele teve que arranjar uma para entregar. E aí a gente criou essas duas arquiteturas concorrentes. Como a Intel, a IBM não patenteou o hardware do PC, um miríade de fabricantes de periféricos surgiu, de placas-mãe, de tudo compunha, só da BIOS que não. E aí a IBM perdeu também o bonde do computador pessoal. Beleza? E esse que foi a quarta grande nicho de criação de fortunas, né? A computação pessoal. Mas daí aconteceu o seguinte, grandes impérios se formaram aqui, notavelmente a gente tem a Apple, a Microsoft, a SAP funcionava junto com a IBM, ela migrou para a computação pessoal. À medida que o computador pessoal ele foi evoluindo, ele evoluiu muito rapidamente mesmo, cara. Imagina você dobrar a capacidade da coisa a cada ano e meio. É muito exagerado. E a Intel se consolidou como a fabricante de processadores. Aí a Motorola tinha uma fatia do mercado, porque ela fazia a família 68000 para a Apple, mas o mercado dela era limitado, porque ela tinha parte dos Estados Unidos e do Canadá.
a Intel tinha o resto do mundo. Beleza? E daí, em 83, a gente teve os computadores chegando no Brasil. Isso aqui é um MSX, que foi meu primeiro computador. Mas não é uma foto do meu. O meu não tinha monitor, eu ligava ele na TV. Tá vendo essa entrada aqui? Isso aqui usava fita cassete. Alguém já usou uma fita cassete aqui? Eu já. Esse é o filme do Tarzan. Já sim. A gente não fita VHS, as de vídeo. Essa é aquela pequenininha, só pra música. Tenho dessa aí. Ah, eu já vi uma dessas também. Minhas irmãs, elas me odiavam, porque elas gravavam as músicas delas nas fitas, eu pegava pra gravar jogo. As fitas delas, irmão rouba coisa de irmão, né? Eu pegava as fitas dela dos Paralamas pra gravar Super Mario Bros. Super Mario Bros. Mas esse foi meu primeiro computador. Só que eu ligava no TV da casa. E minha avó odiava porque ela achava que estragava a TV. Eu tinha Teclado mecânico, hein? Teclado mecânico. Esse teclado era ótimo. Então, apesar que eu não tenho o Zef, ó. Isso aqui era botão pra gravar fita, ejetar fita. E eu lembro desse botão até hoje. Eu lembro da sensação de apertar esse poveron aqui. Mas o meu eu ligava no... Esse computador foi a razão porque eu comecei a ficar acordado de madrugada. Porque minha avó ia dormir, daí eu podia usar a televisão. Eu esperava todo mundo dormir e eu ia programar. Aí sim. Daí a quarta geração dos computadores, ela não varia... Quando eu falo que é a quarta geração, é difícil de vocês engolirem pelo seguinte... Tá acabando nossa aula. Já acabou, né? A quarta geração, pessoal, tem a ver com a alta integração dos circuitos integrados, dos transistores e pastilhas de silício. Porque é com a lei de Moore. Vocês já ouviram falar lei de Moore? Já. Inclusive ela tá acabando, né? Não, já faz tempo que ela acabou. A lei de Moore não é uma lei. Quando a gente fala lei, a gente tem que colocar entre aspas. Ela foi uma observação de produção industrial feita por Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. Ele falou o seguinte, que os dados estavam mostrando para ele que na indústria eles estavam conseguindo dobrar a capacidade de integração de transistores numa mesma área a cada 18 meses. Ou seja, você tinha 1 centímetro quadrado de silício. Eles conseguiam colocar 1000 transistores nesse centímetro quadrado. Daqui a 1 ano e meio eles conseguiam colocar 2000. Daqui a 1 ano e meio eles conseguiam colocar 4000. Passou mais 1 ano e meio, 8000. Você percebe que está crescendo exponencialmente, não linearmente? No começo... E a gente tem mais capacidade do que precisa? A gente não tem, cara, porque os transistores extra que nós temos vira tudo memória cache. E aqui eu tenho uma tabelinha mostrando o tamanho do transistor nos anos aí, ó. Em 2014 a gente estava em 2014 nanômetros. Em 2019 nós estávamos em 9 nanômetros. Hoje a gente consegue produzir transistores em 2 nanômetros. Mas o mais comum... Produzir um transistor em 2 nanômetros, que é muito pequeno, tem vários. É por fotolitografia. Percebe que aqui, ó, a gente pulou de 0.13 para 90. O que aconteceu aqui é a gente conseguiu usar a luz azul. Fotolitografia é a seguinte, você faz um desenho do circuito que você quer imprimir. Litografia, sabe o que é? Eu tô pesquisando no Google aqui agora. É, que nem que você imprime camiseta, cara. Entendi. Então, você faz um desenho do que você quer, numa escala que o ser humano consegue desenhar. Daí você põe uma lupa de diminuição. Joga uma luz, ela concentra a luz e a luz bate na pastilha de silício. Daí eu estou simplificando bastante o processo, tá? Aí você põe a pastilha de silício dentro de uma sala estéreo, em que você deixa uma nuvem de um elemento químico que você quer fixar na pastilha de silício. Vai dopar a pastilha de silício para fazer as camadas N de um transistor. Daí depois você pega e dopa ele, então você basicamente imprime ele. Só que o que ele faz efetivamente é deslocar alguns átomos de silício e fixar alguns átomos do banho do gás que está no ar ali.
E efetivamente você muda a característica física do silício naquela área. Transforma ele num semicondutor. Você muda o gás, põe um gás que vai produzir uma dopagem positiva, e aí você compõe os transistores, os vários transistores. O processo é um pouquinho mais complicado, porque depois tem que fazer os contatos é por fotodeposição, mas é basicamente isso. Você consegue fazer uma coisa muito pequena, porque você faz um desenho num tamanho plausível e diminui ele muito usando uma lupa. E daí você pega e joga a luz, passa por esse filme, né? Basicamente imprime. Essa luz é a luz azul, né, que você tinha comentado? A cor da luz não importa muito, o que importa é a frequência dela. É ultravioleta, né? Não é isso? Não, mas a luz azul tem uma frequência muito baixa, muito curtinha. E daí isso é bom porque você consegue trabalhar numa escala menor. Ah, tá. Que massa. Beleza? E basicamente a gente está aqui. Aconteceram algumas coisas desde 2014 para cá, 2010 para cá, aconteceram. Aqui em 2010, observe o seguinte, ó, aqui era 10, aqui foi para 0,3, 1,5, tá vendo que tá diminuindo quase de metade? É logarítmico quase, né? Mas aqui em 2010 o negócio diminuiu, tá vendo? Ó? Aqui a lei de Moore começou a falhar muito. Então a gente não estava conseguindo mais enfiar um monte de transistor lá. E só diminuir o transistor não deixava o computador mais rápido. A gente vai discutir isso. Como deixar um processador mais rápido. Diminuir o transistor deixa ele mais rápido. O que deixa, porque a corrente elétrica tem que percorrer uma distância menor. Mas diminuir ele significa que ele pode operar numa frequência um pouquinho maior. Mas aí tem outras coisas que limitam. Tem várias coisas que limitam. Chegou um ponto que a gente não estava conseguindo dobrar a nossa capacidade computacional a cada 2 anos. E aí a gente introduziu processadores multicore, e a gente introduziu computação híbrida, e tem as várias soluções que a gente são bem paliativas, que a gente está adotando hoje para tentar sanar essa nossa fome por poder computacional. Mas é tudo band-aid. A gente precisa de uma 5ª geração, uma nova tecnologia, uma transição que nem foi a da válvula para o transistor. Aí, ó, se alguém quiser saber em mais detalhes, eu recomendo esse livro aqui. Eu não estou fazendo propaganda, tá? O professor indica livro, tá? É uma história da máquina da informação. Ele conta mais do ponto de vista dos computadores em si, não dos processadores. Mesmo assim, é uma boa leitura. Beleza? Tem uma série aqui da BBC bem boa, que eu linkei aqui para vocês. E é isso. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Professor, eu tenho uma pergunta. Você comentou do Altair, do Basic e tal. Eu só consigo enxergar assim, uma solução de vendas assim, do computador só depois da IBM lá. Como é que eles vendiam? Tipo, pra que serviu o Altair, o Basic, assim? Por que você quer o PS5? Porque é pra jogar, né? Porque te anima, não é? Você não sente assim, putz, que massa, eu quero jogar o Horizon Zero Dawn 2. Nossa, é muito massa isso, não é? Não é assim que você sente? Você não fica empolgado? Você não tem um desejo de consumir? Sim. Imagina que tu é um aficionado por eletrônica. E tinha mó galera que era naquela época. E aí eles falam assim, putz, você podia ter um computador na sua casa, só para você. Esse cara sentiu um hype maior do que você sente comprar um PS5, cara. Não, assim, mas o que dava pra fazer com o Altair, assim? Pros caras, muita coisa. Dava pra eles, por exemplo, jogar jogo da velha. Dava pra eles programarem. Dava pra eles fazer os exemplos que tinham nas revistas de eletrônica. Eles podiam desmontar e remontar o computador? Eles podiam desmontar e remontar. Entendi. Assim, ó, você tem dificuldade de entender o hype que os caras sentiram na época por isso, porque é fora do teu contexto.
é muito difícil você se colocar no lugar de outras pessoas, principalmente de outras pessoas em outras épocas. Mas acredite, o hype que esse povo sentiu foi tão grande quanto o hype que se sente com o PS5. Saquei. E o Basic tem a ver com a linguagem Basic? É a mesma coisa. É a linguagem Basic. É a linguagem. É exatamente da linguagem Basic que eu tô falando. Vocês já chegaram a programar em Basic? Só ouvi falar mesmo. Então, Basic é Basic mesmo. É bem simples de programar. Foi a primeira linguagem de alto nível que eu programei. Era bem simples. Bem simples. Bem básico. Dava fazer uns programinhas de, sei lá. Dava. O primeiro joguinho que eu escrevi em Basic, pro MSX. Aí sim. Eu reescrevi o Tetris. Caramba, que massa. Cara, mano, não tinha internet, não tinha smartphone. O que você acha que eu fazia quando eu era novo? Eu acordava, tomava café da manhã, ia jogar basquete, futebol. Eu tinha um Nintendinho. Mas a gente não jogava desse jeito, porque você não tinha um monte de jogo. Verdade, eu não tinha. Eu lembro que no colégio técnico, eu comecei a estudar computação formalmente com 13 anos, né? No colégio técnico, a gente se deliciava. Eu ia pro colégio, acordava 5h30 para ir pro colégio, tinha que estar lá às 7, era em outra cidade. Aí a gente passava o dia inteiro no colégio. De manhã a gente estudava as matérias normais e à tarde era só nos computadores. Era muito divertido. À tarde passava... Sabe quando você dorme? Que você dorme e acorda, parece que não passou nenhum tempo? Era assim mais tarde. Eu entrava no laboratório, já era hora de sair, mas eu entrei a 1, já são 6. Era muito divertido. Tira a internet da tua vida, tira o celular da tua vida, você vai ver o que sobra. Não se fazem programadores como antigamente. Era muito legal. Eu lembro, a gente, a partir do 386, no 286 já dava, mas a partir do 386 você conseguia inicializar a interface gráfica do monitor. A gente passou de VGA para Super VGA. Daí você conseguia reinicializar o monitor no modo gráfico. E daí a gente ficava fazendo cálculo matemático para desenhar a figura 3D e tentar animar elas. Isso sem placa de vídeo. É tipo assim, dane-se a matemática. O massa era ver o cubo rodando na tela. Doido demais. A gente não perdia tempo vendo gatinho soltar peido de arco-íris na internet, cara. Não tinha essa opção. Eu acho que se tivesse, a gente ia perder. Mas não tinha. Não tinha Netflix. Tinha Instagram, tinha TikTok. Não tinha como perder tempo. A gente lia muito. Vocês não leem, né, cara? Eu leio, professor, que é isso? Não, vocês, não tô falando você individualmente. Tô falando a geração de vocês. Professor, Diga. a aula tá boa, mas eu vou Não, a aula já terminou, pessoal. Eu só tô conversando com vocês.